Bem-vinda, bem-vindo à nossa análise aqui na LS Jus. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, dia 8 de julho. Olha, a gente recebeu bastante material sobre a angústia que está rolando com a revisão da vida toda, né? Fica claro que essa espera por uma decisão final do STF, do Supremo, causa muita, mas muita apreensão. Muitos aposentados ficam naquela sensação de não saber quando isso vai ter um fim, né? Pois é uma espera longa e desgastante para muita gente. Então, a nossa missão hoje é justamente tentar lançar uma luz sobre um ponto técnico que aparece muito nessas discussões. Existem prazos para o STF agir? Pelo menos em algumas situações, a gente vai mergulhar um pouco nisso para entender melhor os direitos dos aposentados, como dá para acompanhar o processo e o que esperar de verdade, de forma clara para quem quer entender. Exato. É fundamental entender esses mecanismos. E a pergunta que não quer calar, né? Por que o julgamento desse tema 1102, da revisão da vida toda, parece que se arrasta tanto? A gente ouve falar muito do tal pedido de vista. O que é isso, afinal, em termos de tempo? Ótima pergunta. E aqui tem um detalhe assim fundamental que às vezes passa batido. Existe sim um prazo legal, obrigatório para um ministro devolver o processo depois que pede vista. Ah, existe? Não é indefinido? Não. São 90 dias corridos. É importante frisar isso. Corridos. Conta fim de semana, conta feriado. Não é uma regra informal. Está lá no regimento interno do STF, artigo 134. Nossa, 90 dias corridos. Isso muda bastante a perspectiva. E como essa regra se aplica agora, nesse caso da revisão da vida toda? O último passo foi o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, certo? Isso. Ela pediu vista na sessão do dia 10 de junho de 2025. Tá. Mas atenção aqui num detalhe do processo. O prazo não começa no dia do pedido. Ele só começa a contar a partir da publicação da ata de julgamento lá no Diário de Justiça Eletrônico. Ah, entendi. Tem esse passo ainda. E quando foi publicado? Foi publicado no dia 18 de junho de 2025. Então, contando 90 dias corridos a partir daí. Deixa eu ver, junho, julho, agosto, setembro. Isso. A gente vai cair lá na segunda quinzena de setembro de 2025. Esse seria o prazo limite para ela devolver o processo com o voto dela. Segunda quinzena de setembro. Então existe uma data limite no horizonte. Exatamente. E vale até dizer que teve uma mudança importante nisso, sabe? Até o fim de 2022, tinha uma dúvida se eram dias úteis ou corridos. Se fossem úteis, nossa, ia demorar bem mais. Imagino. Mas aí o STF definiu por uma resolução que a contagem é em dias corridos mesmo. O que, pelo menos na regra, deveria acelerar um pouco as coisas, né? Faz sentido. Então, essa regra dos 90 dias corridos é uma garantia. Mas e se não cumprirem? O que acontece se chegar lá na segunda quinzena de setembro e o processo não for devolvido? Bom, para esse cenário, o próprio regimento do STF tem uma resposta. Ocorre o que eles chamam de devolução automática dos autos. Devolução automática? Como assim? O processo tipo volta sozinho para a mesa do ministro relator original, que nesse caso da revisão da vida toda é o ministro Alexandre de Moraes. Ah, volta pro relator. Exato. E quando volta para o relator, ele tem o dever de liberar o processo para ser pautado de novo. Aí a presidência do tribunal marca a data do julgamento. Entendi, então não fica parado para sempre, pelo menos segundo a regra. Pela regra, não deveria. E só pra gente relembrar rapidinho, pra quem talvez não esteja tão por dentro, por que essa revisão da vida toda é tão falada, tão importante pra tanta gente? Claro, vale muito a pena. A revisão da vida toda é basicamente a chance que aposentados e pensionistas têm de pedir para incluir no cálculo do benefício deles aquelas contribuições feitas antes de julho de 1994, antes do Plano Real. Certo, contribuições antigas. Isso. Para muita gente, especialmente quem ganhava melhor naquela época, incluir essas contribuições pode aumentar bastante o valor da aposentadoria ou da pensão. Entendi. Pode fazer uma diferença grande no bolso. Uma diferença enorme. E é importante dizer, o STF já disse que o direito à revisão existe, a tese foi validada, mas a briga continua por causa de recursos, os embargos de declaração, e aí entram esses pedidos de vista que acabam atrasando a palavra final. E é impossível não falar do lado humano dessa demora toda, né? São anos de espera. Isso gera um sofrimento, uma ansiedade, uma insegurança jurídica brutal para milhares de aposentados. Com certeza. Muitos dependem disso para ter uma vida um pouco melhor, mais digna.
E tem juristas que falam que essa demora toda pode até ser uma violação da Constituição, né? Aquele direito à duração razoável do processo. Sim, o artigo 5º é um ponto levantado. E também tem aquela percepção que a gente ouve em algumas análises de que talvez outros casos no STF com mais apelo político ou criminal na mídia acabem furando a fila, ganhando prioridade. É uma percepção complicada. Pois é. E já que a gente está falando desses mecanismos que pausam o julgamento, é bom diferenciar o pedido de vista, que tem esse prazo de 90 dias corridos, Certo. de uma outra coisa chamada pedido de destaque. Ah, tem o destaque também. Qual a diferença? O destaque geralmente acontece quando o julgamento está no plenário virtual. Aí um ministro pode pedir o destaque para tirar o caso do virtual e levar para o plenário físico mesmo, com debate, voto presencial. Entendi. Para discutir mais a fundo, talvez. Isso. Só que a diferença crucial é, para o pedido de destaque, o regimento do STF não marca um prazo para devolver o processo e pautar de novo. Ah, então o destaque pode atrasar ainda mais, sem prazo definido. Potencialmente sim. Fica mais incerto quando volta para a pauta. Por isso é importante saber diferenciar. Vista tem prazo de 90 dias corridos. Destaque não tem prazo definido no regimento. Essa diferenciação é chave. E com tudo isso fica claro que acompanhar de perto é super importante. Qual o papel que o cidadão comum ou o advogado da pessoa pode ter nisso tudo? Tá certinha que a ata do julgamento com o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia foi publicada. Que foi 18 de junho, como você disse. Exato, 18 de junho de 2025. Sabendo essa data, dá para contar os 90 dias corridos. Ter essa informação na mão permite cobrar, sabe? Cobrar de forma informada que o prazo do regimento seja cumprido. É o chamado controle social, né? Justamente, o controle social, a atenção da sociedade, da imprensa, tudo isso funciona como uma ferramenta de pressão para que as regras, incluindo os prazos, sejam seguidas. Ficar de olho ajuda. Então, para a gente amarrar a informação principal que a gente tirou dessa análise hoje, apesar daquela sensação de espera sem fim, existe sim uma regra no papel. Lá no artigo 134 do Regimento do STF, são 90 dias corridos para devolver o processo depois do pedido de vista, contados da publicação da ata. Perfeito. Essa é a regra. E a consequência para o descumprimento, também prevista, é a devolução automática para o relator. E ele, então, tem que colocar de volta na fila para o julgamento. O processo não pode ou não deveria ficar esquecido por causa da vista. Ótimo. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre esses prazos da revisão da vida toda lá no STF. Agradecemos muito a sua atenção. E fica talvez uma reflexão, né? A gente sabe que a regra existe, está lá escrita, mas o que será que falta para que essa pressão social, esse acompanhamento atento dos cidadãos, consiga realmente transformar essa regra em mais agilidade na prática, principalmente em casos que mexem tanto com a vida de tanta gente? Convidamos você a continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui na LC Juiz. A gente busca sempre trazer informação clara sobre direitos. Até a próxima!